Olá! Para quem não me conhece, eu sou a Thaisa. A gente vai fazer hoje uma prática de aterramento. Então, a intenção é que a gente traga essa consciência ao momento presente, essa conexão com a gente mesmo, né? Quando a gente fala de grounding, de aterramento, essa é a ideia, né? Cessar essas flutuações da mente, assim, trazer a gente para o momento presente, se conectando com a terra, enfim. É importante quando a gente está trazer esse aterramento, quando a gente está com a mente um pouco confusa, um pouco dispersa, e voltar para nós mesmos, enfim. Então, vamos para a nossa prática de hoje. A ideia é que a gente faça essas práticas em casa mesmo, trazendo a vida real mesmo. Então, tá aqui minha cachorra, provavelmente minha gata vai passar por aqui em algum momento. E é isso. Então, vamos embora. Se vocês tiverem um bloquinho, esse daqui, pode deixar por perto. Caso não tenha, a gente pode sempre utilizar livros, às vezes 3, 4 livros, só para trazer essa amplitude, dependendo do que a gente for fazer, ou eu vou trazendo algumas adaptações também na postura, tá? Eu gosto sempre de ter uma almofada por perto, que a gente pode começar sempre sentando sobre essa almofada. Para quem tiver o bloquinho, pode começar sentando nesse bloquinho também. Então, lembrando, as pernas ficam da maneira mais confortável para vocês. Pode ser perninha cruzada, perninha de índio, que a gente chama de Sukhasana. Pode ser um calcanhar próximo ao períneo, o outro pé à frente. A gente tenta apoiar o dorso do pé no chão, mas se não conseguir, a gente pode relaxar um pouquinho. E a gente pode deixar o outro pé, um pé por baixo da nossa coxa e o outro pé passar por cima. E a gente tenta ficar nessa posição, talvez seja desconfortável para os joelhos. Então, às vezes, a gente acomoda dessa forma, que também é bem-vindo, quase fazendo um square, que a gente chama, que é aquela posição que a gente usa às vezes para alongar posterior e coxa, glúteo. Mas enfim, procurem ficar da maneira mais confortável. Se me verem mexendo no celular é porque eu estou ajustando a música pra gente, tá bom? Então começa sentando sobre um bloquinho, sobre uma almofada, ou então apoiando bem os isquios, os ossinhos do bumbum no chão. Repousa suas mãos sobre os joelhos, fecha os seus olhos um pouquinho. Se preferir, pode voltar as palmas das mãos para cima. E a gente começa então fazendo 3 inspirações profundas, soltando o ar pela boca. Então, inspira profundo, solta o ar. Mais 2 vezes. Libera qualquer estresse ou tensão na sua respiração. Inspira profundo. Solta o ar. Deixa então sua respiração fluir naturalmente, sem esforço. Aonde quer que você esteja, procure deixar as preocupações lá fora. E aos pouquinhos vá trazendo atenção ao momento presente. Perceba os sons ao seu redor. Perceba o aroma do ambiente. Perceba a temperatura do seu corpo e a temperatura desse local que você está nesse momento. Relaxa então os músculos do rosto. Aproveita para engolir a saliva que está na boca. Relaxe ombros, braços. Solta o seu abdômen para que na inspiração
ele se expanda e cresça. E cada vez que soltar o ar, ele se encolhe, recolhe, como se quisesse tocar um umbigo lá atrás nas costas. Inspirando, o abdômen expande. E relaxa então suas pernas. Observa o peso do seu corpo, principalmente sobre as suas pernas, e sente as suas pernas tocando o chão. Vai diminuindo os fluxos de pensamento. Então a gente traz mão direita sobre o nosso peito, mão esquerda sobre o abdômen. E vai sentindo sua respiração, cada movimento do seu corpo. Talvez o som da respiração seja possível ouvir. Vá trazendo então alguma intenção para a prática de hoje ou para o seu dia. Perceba como está o seu corpo. Observe se você carrega alguma dor, alguma tensão. E caso tenha alguma tensão ou alguma dor, procure relaxar nessa região do seu corpo. Então, inspira bem profundo. Solta tudo lá devagar. Você pode desfazer as mãos, abrindo seus olhos. Se quiser permanecer com os olhos fechados, pode continuar. Vamos trazer um pouquinho de movimento e dinâmica para o nosso corpo. Deixa eu baixar o som um pouquinho. Mantenha então suas mãos sobre os seus joelhos e vamos sincronizar o movimento com a nossa respiração. Então, quando inspirar, vamos girar os ombros lá para trás, abrindo bem o peito, se conseguir olhar lá para o teto. Soltando o ar, a gente fecha, leva o coração lá para trás, o queixo vai no alto do peito, curva bem a coluna. Inspira, abre. Solta o ar, fecha. Trabalha bem a movimentação dos seus ombros, escápulas. E última vez. Solta o ar, fecha o máximo que conseguir. Inspirou, volta ao centro. Vamos começar trazendo o calcanhar esquerdo próximo ao períneo. Vira os seus ombros para trás, para baixo, cresce com a coluna. Vamos levar mão direita sobre o joelho esquerdo, mão esquerda vai lá atrás, inspira, cresce com a sua coluna, solta o ar, olha lá para trás. Relaxa os seus ombros, a mão de trás só ajuda na torção, o peso vai ficar sobre os isquios e mantenha a sua perna estendida ativa com o dedo do pé apontando lá para o teto. E torce. Lembra de fazer respirações profundas. Se quiser, feche os seus olhos.
E na próxima inspiração, volta devagar, repousa já a sua mão direita sobre a coxa direita, inspirando de novo, eleva o braço esquerdo e solta o ar, desce sentindo a perna estendida, vamos segurar com a mão aonde alcança, traz o seu braço esquerdo no prolongamento do seu tronco, então deixa ele na linha da sua orelha, mais ou menos, palma da mão voltada para o chão, se quiser em Jnana Mudra, une indicador e polegar, segura aqui um pouquinho, sente alongar a lateral do seu tronco. E quando solta o ar, o braço de cima desce, a gente toca a perna aonde alcançar. Talvez joelho, panturrilha, talvez lá nos dedos dos pés. E solta, relaxa. Procura deixar suas mãos na mesma altura, não deixa elas ficarem separadas, que a gente tende a abrir o nosso ombro. A ideia é que a gente feche o peito e o ombro em direção ao chão, mantém elas na mesma altura. Cada vez que solta o ar, relaxa o seu tronco um pouquinho mais. Quando inspirar, solta os braços, sobe, desenrolando. Cabeça volta por último. E a gente troca o lado. Calcanhar direito agora, próximo ao períneo, perna esquerda estendida, dedo do pé aponta lá para o teto e a gente vai para a nossa torção. Então, gira os seus ombros, cresce com a coluna, mão esquerda sobre o joelho direito, mão direita lá atrás, inspirando, cresce, soltando o ar, torce. Se nessa posição e nessa torção você sentir que o peso vai muito para a perna que está flexionada, a ponto de tirar o outro bumbum do chão, traz a sua perna estendida um pouquinho mais para frente, fechando esse ângulo, fechando um pouquinho essa abertura. E aí vai ser possível distribuir o peso proporcionalmente pelos dois glúteos. E quando inspirar, retorna. Já leva a mão esquerda sobre a perna esquerda, inspirando, eleva o braço direito, solta o ar, desceu lateralmente. Se quiser em Jnana Mudra, tocando o indicador e polegar, palma da mão voltada para baixo, abre bem o peito, deixa alongar agora a lateral oposta do seu tronco e solta o ar, o braço de cima desce, segura com as mãos onde alcança, solta a cabeça, se ajusta se precisar. E respira. Solta todo o ar, desce no ponto máximo, sem forçar, a gente está só começando. Inspirando, desenrola, cabeça volta por último. A gente flexiona então o joelho da perna estendida, une os dois joelhos e vamos virar para o nosso lado direito. Entrando em 4 apoios, a mão vai ficar na largura dos nossos ombros, joelhos e pés na largura do nosso tronco. A coluna fica neutra, observa se você não está empinando o bumbum, tenta deixar o sacro e a lombar alinhadinhos. Observa se não está curvando também. Mantenha o olhar lá para o chão, conecta suas mãos no chão, enraiza suas mãos, abrindo bem os seus dedos e transferindo o peso da palma das mãos também para os dedos das mãos. Segura aqui um pouquinho. Inspirando, a gente vai transferir o peso para a mão esquerda e vamos abrir o braço direito lá em direção ao teto. Pode olhar lá para a sua mão direita, pode olhar reto ou pode ainda olhar em direção à sua mão que está no chão, a sua mão esquerda. Relaxa os seus ombros. Isso, o ar desceu, trocou o lado, peso na sua mão direita, inspirou, braço esquerdo abre, olha lá para a mão esquerda. Só mais um pouquinho e solta o ar desceu. Senta sobre os seus calcanhares, vamos descansar em Balasana. Aqui, se você quiser, pode afastar um pouquinho os seus joelhos para deixar o seu tronco repousar um pouquinho mais em direção ao chão. Solta o peso do seu tronco. Aqui a gente apoia testa no chão. Pode apoiar a testa sobre um bloquinho
ou pode ainda usar almofada. E repousa. E vamos levar as nossas mãos em Trimurti Mudra. Então, a gente vai fazer um triângulo com as nossas mãos, dessa forma. E repousa o seu tronco, relaxa os seus ombros, relaxa a cabeça. Procura soltar os quadris também. Se quiser, pode fazer um balancinho para um lado e para o outro. Respirações profundas. Sente a força da gravidade puxando o seu tronco, o seu corpo em direção ao chão. Na próxima inspiração, sobe a cabeça devagarzinho. Tira o bloquinho ou a almofada, caso você esteja com elas. E inspirando, vai subir em 4 apoios novamente, as mãos firmes no chão. Ajusta os seus joelhos e os seus pés e a gente vai para o nosso Adho Mukha Svanasana. Então, pontinha do pé vai tocar o chão. Inspira, tira os joelhos do chão nesse primeiro momento, mantém eles flexionados. Quando solta o ar, leva o peito lá em direção ao seu joelho e a cabeça entre os seus braços. Solta aqui, respira, transfere o peso para os dedos das mãos também, não deixa só na palma das mãos. E que a gente vai estendendo um joelho, depois o outro, sentindo a postura, deixa ela entrando no seu corpo aos pouquinhos. O foco do Adho Mukha, do cachorro olhando para baixo, é a nossa coluna. Então, a gente vai permanecer com ela estendida da melhor maneira possível. Caso você queira tentar estender os joelhos e levar o calcanhar ao chão, observe se a sua coluna não curvou. Se ela curvou, flexione os joelhos novamente. Os isquios vão lá em direção ao teto. A gente vai olhar agora lá entre as nossas mãos. Quando inspirar, a gente vai dar um passo bem grande. Se quiser, apoie o joelho no chão. Em seguida, o outro pé, deixando um pé ao lado do outro. Vamos soltar o nosso tronco aqui embaixo. Relaxa os seus braços, solta a cabeça. Mais uma vez, deixa a força da gravidade agir no seu corpo. Transfere o peso por todo o seu pé. Então, geralmente o peso fica no calcanhar, joga também para os dedos dos pés. Flexiona levemente os joelhos, inspirando, vamos subir desenrolando devagarzinho, deixa a cabeça voltar por último. Solta os seus braços, relaxa os seus ombros. Ajusta os seus pés no chão, abrindo bem os dedos dos pés, enraizando, querendo sugar a energia da terra, a energia do solo mesmo. Deixe os seus braços ao longo do corpo, girando os seus ombros para trás e para baixo. E pode voltar as palmas das mãos lá para frente, entrando em Tadasana. A gente vai deixar todos os dedos das mãos unidos, aproximados, e vamos flexionar só o polegar. Então, Pataka Mudra, que a gente chama. A gente vai ficar dessa forma. Braços ao longo do corpo, mantém o olhar lá para frente, alinha o sacro e a lombar sem deixar o bumbum lá para trás, traz a pelve levemente para frente. Se quiser se desafiar, fecha os olhos um pouquinho. Na próxima inspiração, as mãos vão lá na cintura, olha no ponto fixo lá na frente. Vamos transferir o peso do nosso corpo para o pé esquerdo. Então, a gente vai soltar o joelho direito, pontinha só do pé direito toca o chão. E a gente vai abrir a perna direita lateralmente, deixando o calcanhar tocar a parte interna da nossa perna esquerda, lá do calcanhar esquerdo, do tornozelo esquerdo. Então, a gente vai fazer dessa forma. E aí, devagarzinho, vamos subindo a perna. Pode ser que o seu pé direito apoie na altura do seu joelho esquerdo. Pode tentar ajudar com a mão
e subir um pouquinho mais o seu pé direito, trazendo ele próximo ao períneo, na parte interna da coxa. Entra na sua postura da árvore, explora o pé esquerdo que está no chão. Ele é a sua base, ele é o seu equilíbrio. Conseguiu achar o equilíbrio? Traz as mãos unidas, palma da mão, com palma da mão em frente ao coração. Se quer se desafiar, inspira, eleva os braços acima da cabeça, as mãos em direção ao teto, tocando ainda a palma da mão. Soltando o ar, a perna direita vai descendo, controla a sua descida. Vamos cruzar a perna direita por trás da perna esquerda e os pés tocam no chão. Distribui o peso igualmente pelas pernas, pelos pés. Da próxima vez que solta o ar, desce lateralmente para a sua esquerda. Vamos alongar a lateral do nosso tronco mais uma vez. Respira. Inspirou, subiu, solta o ar, desce os braços, relaxa o tronco lá embaixo. Pode flexionar os seus joelhos aqui, pode ainda apoiar as mãos sobre um bloquinho, solta o seu corpo, respira. Apoia então suas mãos no chão ou no bloquinho, desfaz o enlaçar das pernas, pé direito vai lá para trás, flexiona o joelho esquerdo. A gente mantém aqui, pontinha do pé lá atrás no chão, joelho esquerdo na mesma linha do seu tornozelo, do seu calcanhar, cresce com a coluna, olha lá para frente, perna estendida ativa. Pode usar o bloquinho se você preferir, em qualquer uma das alturas. Quanto mais ativa a perna de trás, menos esforço na perna da frente. Então, quando solta o ar, calcanhar direito no chão, o dedo do pé vai ficar apontadinho para fora. Quando inspirar, sobe o tronco e gira o seu braço direito lá para trás. Traz o tronco ao centro e os braços na linha dos seus ombros. Olha lá para sua mão esquerda. A pelve vem para frente, sem jogar o bumbum para trás. Alinha o seu quadril na mesma linha do seu joelho esquerdo. Segura na postura, postura do guerreiro, vira Vajradhana 2. Inspirou, estende o joelho, toca as mãos lá em cima da cabeça e pode girar os ombros e abrir o peito na minha direção. Soltando o ar, flexiona o joelho direito, calcanhar esquerdo vai tocar o chão e o dedo do pé esquerdo aponta para o teto. Desce em meio Skandasana. Segura firme, respira, inspira, estende os joelhos, os dedos dos pés apontam para frente, solta os seus braços, relaxa aqui embaixo. Inspirando o caminho em direção ao seu pé direito agora, gira o dedo do pé lá para frente, toca o seu pé no chão, pontinha do pé esquerdo vai para o chão, a gente inverteu o lado do nosso corredor, a postura do corredor, olha lá para frente. Se quiser pode usar os bloquinhos, vou fazer uma variação de Paschimottanasana. Então, soltando o ar, a gente vai estender o joelho da perna direita, da perna da frente, pontinha do pé continua lá atrás no chão e vamos levar o dedo do pé direito apontadinho lá para o teto. Pode olhar lá para frente. Solta o ar, flexiona os joelhos. Quando inspirar, dá um impulso e a gente vai trazer o pé esquerdo ao lado do direito. Solta o seu tronco aqui embaixo mais uma vez, respira. Flexiona os joelhos, inspirando, sobe, desenrolando. Cabeça volta por último. E Tadasana mais uma vez, a postura da montanha, gira os seus ombros para trás, para baixo, as palmas das mãos vão ficar voltadas para frente, Pataka Mudra, todos os dedos juntinhos, só o polegar flexionado. Distribui o peso pelos seus pés, por todo o seu pé, não deixa só no calcanhar. Se quiser pode fechar os seus olhos, relaxa as patelas dos joelhos. Vamos deixar essa energia do solo fluir pelas nossas pernas, então solta os joelhos, repousa na postura um pouquinho. E
E traz, então, mãos na cintura. Se tiver com os olhos fechados, abre os olhos e olha num ponto fixo. Vamos para o outro lado. Transfere o peso para o seu pé direito, solta o joelho esquerdo, abre a perna esquerda lateralmente, vai tocando a parte interna da sua perna direita com o seu pé esquerdo. Vai buscando o seu equilíbrio. Vou usar a parede aqui a meu favor. Se quiser, traz com a ajuda das mãos o pé esquerdo na parte interna da coxa direita, da melhor maneira. Traz as mãos em frente ao coração. Explora o pé que está no chão. Se quiser se desafiar, eleva as mãos acima da cabeça. E soltando o ar, vai passando devagarzinho, controla a descida. A perna esquerda por trás da direita, toca os dois pés no chão. Relaxa os seus ombros, inspira profundo, solta o ar, desceu lateralmente em direção à direita. Respira. E quando inspira, volta, solta o ar, desce o braço, relaxa o tronco lá embaixo. Pode tocar o chão ou o bloquinho, solta a cabeça. E mãos firmes no chão ou no bloquinho, desfaz a perna lá atrás, flexiona o joelho direito, pé esquerdo toca o chão, cresce com a coluna, olha lá para frente, joelho direito na linha do seu tornozelo direito, cresce com a coluna, perna de trás ativa. E solta o ar, calcanhar esquerdo toca o chão, dedo do pé esquerdo vai apontar lá para frente, força na sua perna direita, inspirando, sobe o tronco, braços na linha dos seus ombros, quadril na linha do seu joelho, se possível, se não, traz a pelve um pouquinho para frente, a linha do sacro e a lombar, observa se você não está jogando o tronco lá na frente, sobe, firmeza nos seus ombros, olha em direção à sua mão direita, pés firmes no chão, pode empurrar o seu calcanhar esquerdo contra o chão, tirando o esforço todo que está na sua perna direita, a gente distribui pelas duas pernas. Inspirou então, estende o joelho direito, sobe os seus braços, toca as mãos lá em cima, soltando o ar, flexiona o joelho esquerdo, meio Skandasana, calcanhar direito no chão, aponta o dedo do pé direito lá para cima. Inspira profundo, solta o ar de novo, solta os seus braços, alinha os seus pés, deixa os dedos dos pés apontados para frente, solta o peso do seu corpo, relaxa os seus braços. Na próxima inspiração, vamos levando o tronco e as mãos em direção à perna esquerda, gira o seu pé esquerdo para frente, traz o seu braço esquerdo por fora do pé esquerdo, pontinha do pé lá atrás, no chão. Voltamos para a postura do corredor, cresce, olha lá para frente. E se conseguir a variação do Paschimottanasana, calcanhar esquerdo no chão, dedo do pé aponta lá para cima, estende o joelho esquerdo se conseguir, olha lá para frente. E solta o ar, relaxa. Toca as mãos no chão, quando inspirar, um pé ao lado do outro. Relaxa, então o tronco um pouquinho. Então, flexionando os joelhos, vamos tocar as mãos no chão, firmes. Quando inspirar, vamos levar um pé lá atrás, em seguida o outro, entrando em prancha. Ajusta as suas mãos na linha dos seus ombros se precisar. Abdômen ativo, firma as suas mãos no chão. Pernas e glúteos levemente contraídos. E flexiona os joelhos, toca os joelhos no chão. Relaxa o dorso do pé lá atrás. Vamos empinar o bumbum, abrir o peito. Vamos descendo nosso coração em direção ao chão. E a gente apoia as mãos sobre os ombros sobre as nossas mãos, queixo no chão, se conseguir. Solta o ar, relaxa. Solta o peso do seu corpo no chão, uma mão sobre a outra, testa sobre as duas.
Aqui a gente pode balançar o quadril de um lado para o outro, soltando um pouquinho qualquer tensão da nossa lombar. Quando inspirar, sobe a cabeça devagarzinho. Eu vou dar algumas variações da postura. Podemos levar antebraço no chão. Aqui o importante é que o cotovelo fique na linha dos nossos ombros. Mãos firmes no chão, afasta bem os dedos das mãos. Relaxa os pés lá atrás, deixa o dorso dos pés no chão. Gira os seus ombros para trás e para baixo. Empurra o cotovelo contra o chão, cresce com a coluna, olha lá para frente. Segunda opção, transfere o peso para os dedos das mãos, sobe estendendo o seu cotovelo, olha lá para frente, deixa o glúteo levemente contraído. Terceira opção, traz as mãos mais próximo do seu tronco e empurrando o chão com as mãos, lembrando que o foco aqui não é estender os cotovelos, é trabalhar essa retroflexão da coluna, então pode deixar os cotovelos flexionados, une as escápulas lá atrás e o quadril não sai do chão. Não transfere o peso para os joelhos, não é essa a intenção. Mantenha o nosso quadril firme no chão, pegando essa energia do solo, pegando essa energia da terra. Isso, o tobar desceu, com a força das mãos, empurra o chão, sobe o tronco. Vamos sentar sobre os calcanhares, relaxar nossa lombar, descansando em balasana mais um pouquinho. Dessa vez, solta o seu tronco no chão e, se quiser, pode jogar os braços lá para trás, pode levar uma mão sobre a outra, testa sobre as duas. Acalma sua respiração. Observa se você não está tensionando algum músculo do seu corpo. Procura relaxar. Vamos subir devagarzinho. Então, primeiro sobe a cabeça. Apoia as mãos no chão, na linha dos seus ombros. Inspirando, empuxam com as mãos e desenrola. Deixa a cabeça voltar por último. Volta vértebra por vértebra. Então, a gente vai sentar de ladinho. Vamos jogar as nossas pernas para frente, tocando planta do pé com planta do pé. Eu vou ficar de frente para vocês, mas vocês podem ficar como for melhor para vocês. Os pés vão ficar afastados do quadril, mais ou menos 2 palmos de distância. Cresce aqui com a coluna um pouquinho. Você pode usar, se preferir, um bloquinho embaixo dos joelhos ou uma almofada embaixo dos seus joelhos para conseguir relaxar um pouquinho, talvez essa tensão da virilha seja uma distração muito grande na postura. Então procura relaxar. Vamos levar as mãos lá atrás, enlaçando os seus braços, segurando nos seus antebraços dessa forma. Agora eu vou ficar de ladinho para vocês me verem. Segurou lá atrás. Faça algumas respirações com o tronco aqui em cima. A gente vai descendo o tronco devagarzinho. Então comece soltando a sua cabeça. Relaxa os seus ombros. Conforme for soltando o ar, vai deixando o seu tronco ceder em direção ao chão. Você vai perceber que seus joelhos vão cedendo em direção ao chão também. Deixa o seu corpo fluir, deixa o seu corpo falar no ritmo que ele se sente mais confortável, sem pressa.
Ajusta os seus braços se precisar, ajusta os seus pés se sentir a necessidade. E mais uma vez sente a gravidade puxando o seu tronco em direção ao chão. Então a gente solta os braços e as mãos lá atrás, traz os seus braços aqui na frente, pode ser tocando os seus pés, pode ser tocando o chão. Pode caminhar com as mãos mais para frente. Vai sentindo o que o seu corpo te convida a fazer. Talvez você consiga tocar a cabeça, a testa lá nos seus pés. Talvez não. Não tem problema, respeita o limite do seu corpo. Então, sem pressa, quando for inspirar, vai subir, desenrolando, se quiser pode ajudar com as mãos. Mais uma vez, vértebra por vértebra. E a cabeça volta por último. Pode levar as mãos embaixo dos joelhos, une eles aqui no centro, em cima. Vamos deitar com as costas no chão. Sente repousar sua coluna no chão. E vamos trazer os joelhos flexionados, próximo ao nosso abdômen, ao nosso tronco, tirando os pés do chão. E uma mão vai em cada joelho. A gente vai fazer um giro com os joelhos no ar. Sente massagear a sua lombar no chão. Inverte o sentido desse giro. Balança de um lado para o outro. Vai sentindo o seu corpo. O que ele te convida a fazer. Vai parando o movimento devagar. Até tocar os pés no chão. E aqui a gente vai relaxar um pouquinho, então eu dou duas opções, deixando os joelhos flexionados, os pés tocando o chão. A gente repousa uma perna sobre a outra, para conseguir descansar, o quadril também. Segunda opção, joelhos estendidos, deixa os seus pés tombarem para os lados. E aqui a gente relaxa os nossos braços ao longo do corpo. Uma variação é apoiar o dorso da mão sobre o bloquinho. Talvez você consiga relaxar os seus ombros e os seus braços ainda mais dessa forma. Pode ser que você queira abrir os seus braços no chão. Então solta todo o ar, relaxando o seu corpo no chão. Procura sentir mais uma vez a gravidade, dessa vez agindo sobre todo o seu corpo. Sente o seu corpo no chão. Relaxa então os dedos dos pés, solta os tornozelos e calcanhares, relaxa. Relaxa suas pernas, solta os quadris. Solta o seu tronco no chão, relaxa os seus braços. Se por acaso você tiver com frio, pode se cobrir. Relaxa os dedos das mãos também. Solta os seus ombros no chão. Relaxa o pescoço. Couro cabeludo e orelhas. Relaxa toda a musculatura do seu rosto. Solta o maxilar, relaxa a sua boca.
E solta a língua dentro da boca. E a sua respiração flui naturalmente, sem esforço. Procure sentir os batimentos do seu coração. Visualize então uma luz que vem da terra, envolvendo todo o seu corpo. Observa a cor dessa luz. É como se essa luz que vem da terra te abraçasse, relaxando o seu corpo por completo, deixando o seu corpo se entregar ainda mais sobre o solo. Permaneça aqui por alguns instantes. Permaneça nessa posição, em relaxamento, o tempo que achar necessário. E por aqui eu me despeço. Namastê.